Um dos principais focos da reforma administrativa do governo Bolsonaro é acabar com a estabilidade do servidor público. Você sabe por quê? Com frequência cada vez maior, o governo espalha a mentira de que a reforma administrativa acabaria com a estabilidade do servidor para modernizar os serviços públicos. O que eles não contam é que a estabilidade no serviço público só foi criada com a Constituição Federal em 1988, justamente para fortalecer o combate contra a corrupção. Até então, quase todos os servidores eram indicados por governantes e políticos. O apadrinhamento e o loteamento de cargos eram a regra. Com a criação do concurso público e a estabilidade, acabou a mamata dos aproveitadores. A estabilidade permite que os servidores digam não à corrupção sem que seus empregos sejam ameaçados. Por isso, é a estabilidade que protege toda a sociedade contra os desvios dos recursos públicos, do loteamento de cargos, do clientelismo, dos funcionários fantasmas e até das rachadinhas. É isso mesmo. A rachadinha acontece no gabinete dos políticos corruptos, que ficam com parte do salário de seus assessores, que são indicados e não concursados. Todas essas práticas que a população brasileira quer tanto o fim, seria muito maiores se os servidores não estivessem protegidos da ganância de políticos e de governantes corruptos. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que os governos vigentes devem cumprir o dever do Estado em garantir os direitos básicos da população, como segurança, saúde, educação, saneamento básico, justiça e etc. A ideia era que todos os brasileiros deveriam ter acesso a uma vida mais digna. Para isso, a prestação de serviços públicos não pode ser usada como moeda de troca pelos governantes que estão no poder. Seja qual for a ideologia deles, o povo deve continuar sendo atendido. Porém, governantes corruptos poderiam acabar coagindo os próprios servidores a usarem suas funções para cometer crimes, desvios de recursos e se envolver em casos de corrupção. Então, para impedir essa destruição dos direitos dos cidadãos, é que a Constituição Federal instituiu a estabilidade no emprego para servidores públicos concursados. E você pode estar afirmando que mesmo assim existem casos de corrupção no espaço público. Aqui no Brasil, a maior parte dos envolvidos não são servidores públicos concursados, e sim indicados políticos. Mas se o governo conseguir acabar com a estabilidade, os corruptos irão vencer. Imagine o que aconteceria com um servidor sem estabilidade que denunciasse um governante corrupto. Ele seria perseguido e injustamente demitido. Bastaria a esse governante inventar uma avaliação mentirosa e usá-la como motivo para a demissão, abrindo caminho para que ele possa se apropriar dos recursos que são da população. E é por isso que o governo e muitos políticos querem aprovar a reforma administrativa. Afinal, é justamente a estabilidade que assegura que o servidor público não se dobre às intimidações, penalidades injustas, perseguição política, precarização das relações de trabalho ou mesmo perca seu emprego caso não atenda a ordens que prejudiquem a sociedade. E nas universidades públicas, que são alvo frequente de ataques ideológicos do governo e de setores extremistas da sociedade, professores seriam perseguidos politicamente e perderiam a autonomia no desenvolvimento de suas pesquisas. E uma coisa precisa ficar bem clara: o objetivo da reforma administrativa não é acabar com os privilégios. Ela deixa de fora juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, políticos e militares. Então, nossa pergunta é: essa reforma administrativa será boa para quem? E aí, você vem na defesa com a gente, na defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada? Contamos com você. Compartilhe esse vídeo e nos ajude nessa campanha. A reforma administrativa não é reforma, é destruição.